ele fala de comunhão. O que é comunhão? De relacionamento do ser humano com Deus. Amém? Comunhão no dia a dia. A Bíblia mesmo fala que nós fomos feitos para ter comunhão com Deus, ter um relacionamento. Isso desde o princípio. Isso isso que Deus ele tem essa expectativa com o ser humano. Independente de fraqueza, independente de pecado, de falha, de erro, mas o ser humano ele tem que ter comunhão com Deus. Como que eu vou ter comunhão com Deus? Através da palavra de Deus. Nós estamos reunidos aqui como assembleia, isso também faz parte. Só que só isso não é suficiente. O cristão ele tem que entender, nós, eu, você, não só o cristão, mas todo ser humano, ter um relacionamento com Deus. Ler a Bíblia, escolher ler a Bíblia, aceitar essa disciplina como verdade. Ler a Bíblia, orar. O que é orar? Você abrir teu coração para Deus. Como a gente falou, independente de qualquer circunstância, se eu estou bem ou se eu estou mal. Amém? Quando a gente vê o livro de Salmos, amém? Que as pessoas mais gostam, né? Você vê ali onde a maior das partes ali, quem escreveu foi o rei Davi. A gente vê ali, né, são expressões de alegria, expressões de tristeza, ou de regozijo. O que o rei Davi estava sentindo no momento ali. Você vê que tem salmo para tudo ali, para velório, quando ele estava feliz, quando estava triste, quando estava oprimido, quando estava com medo. Amém? Ali, e a Bíblia fala que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você vê, a gente começa a ler a Bíblia, ver a história dele, a biografia dele, como que o camarada ele cometeu muitos erros, muita barbaridade. Ele cometeu muitas falhas, era um homem pecador. Só que ele não importava para isso. Ele entendeu o caminho que eu e você temos que entender. Que você se aproximar de Deus do jeito que eu e você estamos. Se brigamos com a mulher, se a mulher brigou com o marido, se você brigou com o vizinho, se você... Não importa. Se você está cansado ou não, se você está triste ou oprimido... Mas você escolhe ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é orar. Você abrir teu coração. Você ser sincero com Deus. Deus, eu não acredito nessas práticas. Deus, eu não estou sentindo nada. Mas eu escolho praticar. Isso é as expressões dos salmos ali. Era o coração dele. Por isso que a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Um cara pecador, um cara que errava. E toda vez que ele ia tomar uma decisão, tomar uma atitude, ele buscava Deus. Quando ele estava feliz, ele clamava, ele agradecia. Quando ele estava triste, ele falava com Deus. Nós temos que ter esse entendimento. Isso é para todos, não é só para a pessoa que entrou para Cristo hoje, o menor, ou uma pessoa mais usada, um ministro, um apóstolo, um evangelista, um pastor mais usado por Deus. Não, isso é para todos. Só que isso é uma escolha, é o entendimento. Amém? Você está sentindo alguma coisa? Não, você escolhe. Você não precisa sentir alguma coisa para ler a Bíblia, para vir na igreja. Você fala, não, eu vou. Quando você não está bem, né? Mas você tem que trabalhar, tem que cumprir o horário no seu serviço, bater o cartão. Pode estar com dor de barriga, né? Pode, né? Mãe, ou não dormiu direito. Você vai, nós iremos, nós vamos. Porque você escolheu. É assim a palavra de Deus. Amém? É isso. Quando o próprio Salmos fala também no 51 em diante, ele fala assim que logo de uma circunstância que aconteceu com o rei Davi ali,
A Bíblia fala assim que o rei Davi, ele estava muito... Ele tinha cometido um erro, né? Quando ele matou soldados, destruiu uma família ali, Betsaba, o soldado dele lá, amém? Ele tinha cometido um erro, então ele chega diante de Deus e começa a falar. Ele já era rei, ele começa a declarar, fala: Deus, tira tudo de mim, tudo, mas não tira a tua presença, que é o teu Espírito sobre a minha vida. Ele não olhava para o cargo que ele tinha, o que as pessoas iam achar dele. Poxa, o rei, né? Ele já era rei, já era conhecido, já tinha vencido várias batalhas. Só que ele não se importou para isso. Ele olhou que era algo mais importante, que era a presença de Deus. É isso que o cristão ele tem que entender. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que fala aí fora que você é, que eu sou. É eu e você que tem que ter essa convicção, quem você é em Deus. Amém? A Bíblia fala que você é importante para Cristo. Por isso que é bom ler a Bíblia. Por isso que é importante você se fortalecer. Porque a Bíblia fala que nós somos importantes. Só que você tem que entender isso no teu espírito. Porque quando vem a circunstância, ou quando a pessoa fala que você é isso, é aquilo, você não importa o que a pessoa falou. Amém, gente? Mas importa o que Cristo está falando, o que a Bíblia fala que você é. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que ter comunhão com Deus. Então, ter comunhão com Deus é isso. Você se apresentar diante de Deus independente de circunstância. Só que você vai estar se fortalecendo. Nós vamos estar nos fortalecendo. Porque quando vinha a circunstância, você pode ficar até abalado. Amém? Pode até ficar até abalado. Ou vem um diagnóstico, sei lá, negativo aí, eu falo: não, fiquei abalado sim, porque você é o ser humano, você não é um robô. Mas você começa a procurar em Deus, o teu refúgio vai ser em Deus. A tua força, a minha força, vai ser em Cristo. É isso que Deus ele espera, esse comportamento. Então, voltando aqui para o texto, aqui era uma situação muito interessante, que cabe muito ao cristão. Aqui o rei Asa era um rei que Deus tinha levantado em Judá. Judá era o povo de Deus, amém? O que aconteceu? Deus tinha levantado. O povo de Deus, nessa época, ele vivia uma vida de idolatria, uma vida pecaminosa. Ele vivia uma vida separado de Deus. Daí, de repente, Deus levanta esse rei Asa. E ele começa a anunciar, começa a fazer a limpeza, todos aqueles deuses que tinham. Ele começa a ensinar o povo de Deus ao caminho certo, que é a palavra de Deus. Só que ele continua tendo muita dificuldade. Todos os vizinhos, todos os inimigos queriam destruir, não estavam aceitando isso. Só que toda vez que ele ia lutar, né? Ele ia lutar, ele clamava a Deus, ele pedia socorro. Se você ler no texto aqui mais para trás, ele clamando a Deus. E Deus ele respondia. E Deus dava a vitória para ele. Amém? Toda vez que ele clamava, Deus dava a vitória para ele. Então ele conseguia vencer. Então ele começava a clamar. Só que o povo se endireitou, começou a buscar a Deus. E o que houve? Houve paz, houve tranquilidade naquele país. Um período de 10 anos mais ou menos. Houve paz, houve regozijo ali.
por causa de Deus operou ali. É isso que eu e você tem que entender, porque aonde a palavra de Deus chega, ela muda, ela transforma, ela liberta. A palavra de Deus é o poder de Deus. Ela muda casamento, ela liberta a pessoa do vício, ela cura, ela transforma filho, cônjuge. Quando a pessoa ela aceita, ela entende e ela pratica. Gente, nós temos que entender algo importante. Eu, você, o cristão tem que entender algo importante. Deus não está nem aí para o meu pecado, para o teu pecado. Amém? Não está nem aí para os nossos pecados. Quer dizer que Deus ama o pecado, pelo contrário, Deus abomina. Deus não gosta do pecado. Mas Ele nem está aí para o meu pecado, para o teu pecado. Porque não adianta eu querer ser liberto de um vício, de um pecado com a minha própria força. Você não vai conseguir. Até mesmo se você conseguisse, você se achar o cara ou a cara, igual o pastor fala. Eu era assim, mas eu consegui. Eu não consigo nada, você não consegue. É Deus que liberta o ser humano. Quando a palavra de Deus chega, quando o evangelho de Deus chega, e a pessoa aceita, e ela pratica, ela tem um coração quebrantado, um coração voltado, Deus ele muda, amém? É Deus que opera. Igual a pessoa falar, eu não aceito o que o pastor falou, aquela direção. Gente, o pastor não tem, ele só está cumprindo a palavra de Deus, está falando a palavra de Deus. Não é o pastor, não é ninguém que vai te convencer que é o certo e que é errado. A única função do pastor é mostrar o caminho certo, e que o caminho tem que tomar. Cabe a mim ou você praticar ou não. Você é livre. Você é livre. Ou, né? O ser humano pensa que é livre. Eu não vou buscar Deus porque o pastor fica se metendo na minha vida. Amém? Mas o cara é escravo do quê? Porque eu tenho que viver a minha liberdade. O camarada é escravo de um vício, do cigarro, da incredulidade, escravo do pensamento. Isso é livre? Do estômago, o camarada não consegue, é escravo do próprio estômago. A Bíblia fala, gente, que Deus te deu autoridade e poder. Amém? Você que tem que ditar a regra, não você ser escravo, né? Falar, eu não sou escravo. É escravo sim. Se algo te prende, algo me prende, somos escravos. Amém? E Deus, por isso que a Bíblia fala, para a liberdade que Cristo nos libertou. Creia nessa palavra. Não seja escravo de nada. Seja livre. Escolhe praticar a palavra de Deus. Não vê a palavra quando o ministro está pregando como do homem, mas sim a Deus. O Espírito Santo que vai te convencer. Por isso que por isso que é importante da comunhão com Deus. Você lê, porque Ele que vai te convencer. O Espírito Santo é uma pessoa. O próprio Jesus falou, eu vou, mas não deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Aquele que nasceu de novo, entregou a vida a Cristo, já tem a presença do Espírito Santo, a companhia, Ele que vai te ensinar. Amém? Como a gente falou no começo, o desejo de Deus é que todo ser humano tenha comunhão com Ele, aprende dEle, viva uma vida com Ele, mas você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Pedir, vou ler a Bíblia, ô Espírito Santo, me ensina, revela a Tua palavra, me ajuda a entender a Tua palavra. Gente, você não está falando com o invisível não, é uma pessoa, você crê nisso, do princípio ao fim é por fé. Amém? Isso é a palavra de Deus.
Então a palavra de Deus, onde ela chega, ela transforma, ela muda. Ela traz aquela atmosfera tremendo. Você pode ver, se você está triste, oprimido, alguém vem e ora por você, dá uma palavra de Deus, você se sente renovado. Ou se você está mal, você vai na igreja, alguém ora, talvez nem precisa orar, só o ambiente ali, quando você sai, já sai diferente. Porque a palavra de Deus, cada unção. Ou se você está ruim, se você começa a estar para baixo, oprimido, coloca um louvor. Aquela atmosfera muda aquele ambiente, a tua vida ali, ó. Só que não é, você viu como que já faz toda a diferença? Já pensou que se você ter comunhão maior com Deus? É isso que nós temos que entender, gente. É como se tivesse não, é uma luta, é uma batalha. Amém? Nessa época, esse texto que a gente está falando aqui, a batalha era físico. Na espada, as pessoas matando. Hoje não. Hoje é espiritual. Hoje você pode romper através da comunhão com Deus. Deus vai te dar força. Amém? Então Deus não está nem aí para o nosso pecado, Ele quer que você se apresente, porque Ele que vai limpar, vai libertar. O pecado vai ser mais uma consequência da comunhão com Deus. A única coisa que o cristão, eu e você precisamos entender, reconhecer, não, estou errado, sou orgulhoso mesmo, Deus muda, Deus muda. Até nisso Deus é bom. Deus, Ele pode operar no ambiente que você clama por Ele, pede para Ele. A Bíblia já fala que Cristo veio, morreu, ressuscitou, hoje Ele está vivo à destra do Pai, já levou sobre si, quando Ele morreu, toda a nossa enfermidade, toda a nossa miséria. Ele já conquistou. Se Ele já conquistou, você que tem que tomar posse daquilo que é seu. Você tem que tomar posse, só que para tomar posse, deu essa liberdade para mim e para você. Tem que ter uma atitude nossa, uma atitude minha, uma atitude sua. Amém? Você tem que ir lá buscar e tomar posse, pegar o que é seu. A saúde é sua, a vida próspera é sua. Quando fala vida próspera, não é só financeiro, faz parte também, mas é seu. Você precisa ter comunhão. Amém? Então você recebe paz quando você pratica isso. Só que só não deve deixar essa paz passar, gente. A comunhão vai trazer um ambiente ali da presença de Deus. Aqui no caso do rei Asa, o que ele fez? Ele se acomodou. Ele se acomodou. O que aconteceu aqui? Num período de 10 anos, houve paz. Ele foi sincero com Deus. Ele reconheceu que ele tem uma parte aqui que ele ora, fala: Deus, nós somos menores de todos, não tem como a gente vencer esses inimigos, ajuda. E Deus venceu por ele, deu capacidade para ele vencer. E houve paz por 10 anos. Só que depois de 10 anos, ele se afastou de Deus, da presença de Deus. E ele esqueceu o que Deus tinha feito por eles. O que aconteceu? Ele foi atacado por o rei de Israel, rei Baasa. Amém? Ele ficou tudo desesperado. O rei Asa ficou tudo desesperado ali. Ele ficou desesperado. Amém? O que ele foi fazer? Em lugar dele voltar para Deus, não. Em lugar dele pedir socorro como ele fez da primeira vez, sabe o que ele fez? Ele foi buscar socorro humano no outro rei, o rei Ben-Hadad.
que tinha uma aliança com o rei que atacou ele, que era o rei Baasa. O que ele fez? Qual que é a atitude dele? Falou: ó, eu sei que você, o rei Baasa, o rei Asa, né, falou para o rei Baasa: ó, eu sei, mandou pegar todos os tesouros do templo, pegou todo o dinheiro ali, os utensílios ali, mandou. Falou: ó, estou mandando esses utensílios aqui para você desfazer a aliança lá, porque ele me atacou, e você se aliar a mim. O que o inimigo fez lá? Beleza. Daí se aliaram lá. Ben-Hadad era o rei do Egito, se não me engano. Se eu errei aqui, perdão. Mas e foram enfrentar, lutar de novo. Perderam. Foram derrotados. Amém? Eles foram derrotados. De repente teve um profeta, Hanine. Encontrou o rei Baasa de Judá. Repreendeu ele. Por que você fez isso, cara? Deus ficou bravo com você. Por que você fez isso? Vocês já não venceram? Interessante que eles tinham vencido essa luta, essa batalha, essa guerra que eles perderam, era menor que a primeira. Os outros primeiros que eles tinham vencido, que Deus tinha dado a vitória. O profeta, o vidente aqui, quando fala vidente, era o profeta, amém? Quando você lê lá, vocês não tinham vencido? Deus não tinha te dado a vitória? Por que você foi procurar ajuda no humano? Por que você foi clamar a Deus? Só que ele ficou bravo, ele não aceitou a repreensão. Ele maltratou o profeta ali, mandou prender ele e algumas pessoas que estavam lá do profeta ali. Ele ficou bravo ali, ele não aceitou. Por quê? Porque ele, como Deus tinha trazido paz, ele se sossegou naquela circunstância ali, deixou de buscar a Deus. E é assim que acontece com a vida do cristão. Talvez Deus já tenha feito algo na tua vida. Às vezes o cristão ele para de agradecer a Deus, para de reconhecer. Gente, Deus não ficou bravo que ele confiou no homem, mas Deus ficou bravo porque ele colocou Deus por último. A atitude dele que ele teve aqui. E mais para frente ele errou, não se arrependeu. E mais para frente ele ficou doente, um problema no pé lá. Teve um problema no pé e não buscou a Deus de novo, mas outro erro. Acabou morrendo. Amém? Então a Bíblia fala que ele teve esse problema no pé aqui, ele foi procurar médico. Não é errado você procurar médico, tem que procurar sim, gente. Amém? Pode pedir ajuda, só que coloca Deus em primeiro lugar. Não é errado. Só que no caso dele, ele já viu o que Deus já tinha feito na vida dele. Ele acabou morrendo cedo. Por quê? Por falta de arrependimento. Talvez por um orgulho. O que mais tem é pessoa orgulhosa. Às vezes ela prefere perder um chamado, prefere perder um propósito de Deus na vida dela, ou um casamento, que liberar perdão, ou perder um serviço, ou um filho, por causa de orgulho. Ou ela perde ser abençoado porque não libera perdão, ou por causa não se arrepende. Você viu como que é tão sério isso? A pessoa deixa de ser abençoada, ou perde a vida mais cedo, por não liberar perdão, por não aceitar. Você viu como que a falta de comunhão
a influência de Deus, ela tem uma consequência terrível, que o ser humano ele acaba pegando um caminho que muitas vezes não tem volta. É sério, gente. Quando a gente fala assim, quando a Bíblia ensina, vamos ler, orar, vamos na igreja, vamos praticar a palavra de Deus, é para o nosso próprio bem, para o teu próprio bem, porque isso é o caminho. Você não vai ler a Bíblia para discutir com ninguém, para mostrar que você sabe, mas para te fortalecer. Você não vai na igreja, não vem na igreja para mostrar que você é santo, pelo contrário, que estiver no pecado aí que nós temos que vir mesmo. Vai mostrar para ninguém que eu sou santo. Não, porque eu preciso. Amém? Deus quando fala oferta, dizima, honra, não é para você ficar puxando o saco de ninguém, mas são princípios que Deus ele quer, que Ele espera que a igreja entenda, pratica, para que Deus possa estar abençoando. Quando a Bíblia manda eu dizimar, você não está dando dinheiro para a igreja, para pastor, para ninguém, mas são princípios que a Bíblia nos ensina, para que Deus ele possa estar te abençoando. Amém? Então nós temos que mudar nossa maneira de pensar. Romanos 12 fala a respeito disso. Nossa maneira de agir. Eu e você não temos capacidade para mudar. Só que eu e você tem que reconhecer que nós estamos errados e pedir para Deus. Deus sim, Ele vai nos libertar. Apresentar para Deus, obrigado Deus, eu penso assim, muda esse pensamento, eu não aceito. Fala com Deus, a oração ela faz isso. Isso é abrir o teu coração, isso é orar. Deus, eu não aceito a pregação, não aceito a Bíblia como ela é, mas é a tua palavra, me muda. Isso é orar, ter comunhão com Deus. Não é falar, não, é assim mesmo, eu tenho meu jeito e pronto, acabou, não. Não vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar a você naufragar na fé. Vai te levar à destruição. Isso é a realidade. Aí eu penso assim, se quiser bem, se não quiser, não vai levar a lugar nenhum, gente. Esses pensamentos vai te levar à destruição. Levou o rei Baasa. Perdão, Baasa não, o rei Asa. Ele foi destruído, morreu mais cedo por causa de uma atitude, por causa de um orgulho, por falta de comunhão. Falta de comunhão com Deus. Ele parece que se deu uma amnésia dele, parece que se esqueceu o que Deus tinha feito para ele. Amém? Gente, eu tenho conversado com bastante pessoa, assim, que vive na rua mesmo, assim, ó. Cada oportunidade eu vou lá e converso com um cara, tipo um mendigo mesmo, um mendigo. A gente vai conversar com eles, tem uns que falam, a maioria, gente, não lembro, posso estar até enganado, a maioria são desviados, conhece a palavra. Mas eu falei, mas por que se você conhece? Por que a gente vai falar, Deus não quer você dessa maneira, Deus quer mudar a tua vida. Eu sei, já fui na igreja, meu pai, fulano, era crente. Mas por que você está aí? Porque ninguém me deu oportunidade, que eu cantava na igreja, minha família me abandonou. Você vê que tem uma mágoa no coração da pessoa. Eu não me lembro que eu achei que eu fui pregar para alguém, se alguém era normal, não conhecia a palavra. Mas a maioria, posso estar enganado, mas a maioria sim conhece a palavra. Mas por causa de um orgulho, ele não deu o braço a torcer, ele prefere ser escravo, viver como um mendigo, catando comida na rua com favor, que liberar perdão. E fala mal do pai, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do cônjuge. Sempre ele é a vítima. Ninguém me deu oportunidade.
Isso é a conversa deles. Amém? Será que todo mundo está errado? Ele está certo? Se ele tivesse certo, ele estava nessa condição? Amém? Gente, libera perdão. Escolhe o certo. Honra que tem que ser honrado. Pratica a palavra. Gente, Deus não vai pedir algo para mim, para você, algo que você não é capaz. Deus vai te capacitar. Deus, Ele nos capacita. Só que você tem que ter um coração voltado para querer uma mudança. Eu e você, o ser humano, não tem capacidade para mudar ninguém. Nem para não termos domínio nem de nós mesmos. Você vê tanto que necessitamos da presença de Deus. Você olha para dentro de eu olho para dentro de mim e você olha para dentro de você. Você não tem controle sobre você. E como que você quer mudar outra pessoa? É só Deus, gente. Você vê que tremendo amor de Deus. O ser humano é egocêntrico. O ser humano é terrível, do mal. Glória a Deus por causa de Cristo, morreu e ressuscitou, por mim e por você, para dar nova vida. Glória a Deus que Ele nos achou. Você viu que nós necessitamos de Deus na nossa família, no dia a dia. Eu não preciso de Deus. Lógico que precisa, você está vivo, graças a Deus. Eu consigo com a minha força. Você tem força porque Deus te dá o fôlego. Tampa o seu nariz, entra debaixo da água, e você fica 20 segundos aí, 10 segundos aí. Você morre sem fôlego. É Deus que dá o fôlego, dá a capacidade para você conquistar as coisas natural. Então, gente, vamos seguir uma religião, vamos seguir a Cristo. Amém? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus ele tem resposta, Jesus ele tem resposta para qualquer área da nossa vida, desde o conjugal até a criação de filho. Então vamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o Evangelho. Mas o fulano era crente, fez lá, olha o comportamento. Gente, como qualquer profissão, existe o certo, existe o outro que dá um mau exemplo. Não deixe de buscar a Deus por causa de alguém, fulano, não. Porque quem dá salvação é Cristo. Fulano não morreu por você, mas Jesus sim. Amém? Então não esquece que Cristo fez e está fazendo por mim e por você. Vamos ser gratos por Ele. Não é um argumento... convencer ninguém não, mas é a palavra de Deus. Por isso que é necessário você ter comunhão, você ler a Bíblia, você jejuar, você praticar. Lógico que você fala, mas eu não vou conseguir. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Amém? Então construa a tua casa espiritual. A tua vida espiritual ela precisa ser construída. Ela vai levar um processo, uma construção. Hoje está construindo na frente ali, ó. É um processo. Demora, dá trabalho. É assim a nossa vida. É isso que nós temos que entender. A pessoa ela não ora, não busca Deus, e quando vem um problema ela quer usar a fé e ela não consegue, ela fica decepcionada. Amém? Então aqui o rei Asa, ele acabou morrendo mais cedo. Deus quis levar, Deus permitiu. Deus não permitiu nada. Eu estou doente, Deus permitiu, Deus quer. Aonde está na Bíblia isso aí? Não tem, gente. Amém? O desejo de Deus é que você vive muitos anos para glorificar o nome dEle.
vive com a saúde tremenda, para glorificar o nome dele, porque Deus tem um chamado para mim e para você, queira eu aceite, ou você aceite ou não, mas Deus tem um propósito. Você não veio só na terra ser mais um cristão para sentar no banco, não, Deus tem um propósito para cada ser humano, que você testemunhar. Mas eu não quero esse negócio de propósito. Não precisa preocupar com isso, só tenha comunhão com Deus, as coisas acontecem naturalmente. Só pratica a palavra de Deus, relaxa. Amém? Só se alimenta da palavra de Deus, só pratica, só tenha comunhão, as coisas vão começar a fluir certinho. Faça o que tem que ser feito, honra o que tem que honrar, pratica o que tem que praticar. Amém? Então o rei Asa aqui, ele não se arrependeu, acabou perdendo a vida, por causa de um orgulho, por não manter aquela comunhão que ele tinha. Porque quando a pessoa ela não tem comunhão com Deus, quando ela lê, não ora, ela fica no natural. Ela não é influenciada pelas coisas de Deus, ela é influenciada pelo que as pessoas falam, que o mundo fala, pela circunstância fala. Se vê um problema, ela já é influenciada. Se alguém fala que ela é feia, ela já acredita naquele ali. Talvez é feinha mesmo, mas ela tem Cristo, ela se torna bonita, né? Amém? Então ela é influenciada pela circunstância. É isso que Deus ele espera. Essa atitude sua, essa atitude minha, que você não deixe de buscar a Deus, não deixe de ter comunhão. E olha o que Deus fez, limpou, né? Voltando aqui, levantou esse rei, ele estava disposto, se apresentou para Deus, no caso do rei Asa. Deus limpou tudo, os idólatros, limpou tudo ali, ele levou o povo a praticar, houve paz. Ele parece que se esqueceu de Deus. Assim acontece com o cristão. Tem aquela sede de buscar a Deus, de praticar a palavra de Deus. Daí com o tempo ele acha tudo natural. Amém? Se a pessoa ela prega, se a pessoa ela canta, porque o ser humano ele aprende a cantar, ele aprende a pregar, ele aprende a ter argumento. Amém? Antes ele buscava uma direção de Deus, hoje não. Passado o tempo ele se familiarizou. Ele acostuma a Deus não abençoar mais ele. Não deveria ser, né? Fala, por que Deus não está me abençoando? Então alguma coisa está errada, eu vou buscar uma direção em Deus. Deus, aonde estou errando? Procurar fazer as coisas certas. Só que ele não faz essa pergunta porque ele não tem comunhão. Porque ele não tem comunhão. Você viu o poder da comunhão? Não é para você discutir com ninguém, não é para mostrar que você é santo, mas é necessário para a tua vida, para a minha vida. Nós temos que ter essa disciplina assim. Eu não tenho tempo. Poxa, o dia tem 24 horas, gente. Inventa outra desculpa. Amém? Inventa outra desculpa. Falar que não tem tempo. Você tem 24 horas para você. Se 24 horas você tira só para você, que custa que tirar uma hora que seja para Deus? Se é uma hora com todo de consagração, com todo coração aberto, que seja se está começando, seja meia hora, 40 minutos, mas não deixa de tirar. Você viu que 24 horas o ser humano tira para ele, cara. Você viu como o ser humano às vezes ele é egocêntrico, ele não presta atenção? Tudo para ele e não quer tirar nada. Amém, gente?
Vamos pegar então esse texto aqui, ele tem um ensinamento para mim na prática e para você no dia a dia. Espero que você entendeu esse texto. Então, a falta de comunhão, é necessário você ter comunhão. A falta de comunhão, ela te leva a você tomar um caminho, uma escolha, que muitas vezes você vai ficar preso nessa escolha, escravo dessa escolha. Depois, para sair, vai ser difícil. Então, com a presença de Deus, com a unção, com a direção de Deus, não quer dizer que você não vai tomar a direção errada, mas fica mais fácil para Deus te orientar. Por isso que a Bíblia fala que existem os pastores, existem os ministros para te instruir. Amém? Por isso que a Bíblia fala a respeito dos 5 ministérios, para ensinar a igreja a andar, a praticar a palavra. Então valorize isso. Vamos valorizar os nossos pastores que cuidam da gente, valorizar a direção que é nos ensinada. Amém? Então valorize isso. A igreja que você é direcionada, que te direciona, como você tem um comportamento. Talvez você não concorde, mas fala para Deus: Deus, me ajuda, eu não concordo. Deus não vai ficar bravo com você, só fala para Deus: eu penso assim, eu não concordo com isso, mas muda meu pensamento, porque eu quero fazer o que é certo. Deus, Ele vai te convencer, Ele vai mudar teu coração. Amém? Não seja um coração duro. Amém? Deus, Ele quer mudar nossas vidas, Ele quer mudar a tua vida. Deus, Ele quer te abençoar. Só que existe a maneira certa de Deus abençoar. Então toma posse. Gente, às vezes pequenas coisas, pequena atitude do cristão, ele impede de ser abençoado, sabia? Talvez o cristão, ele faz tudo isso que a gente falou, né? Ele pratica tudo isso que tem que praticar certo. Só que ele tem uma vida no dia a dia que não conduz com a palavra. Como assim? Ele tem uma vida de murmuração, tem uma vida de não querer mudar, e ele não reconhece, e Deus não pode fazer. Talvez ele quer fazer todas as coisas, ele faz todas as coisas certas, dizima, oferta, vai na igreja, jejua, ora, tem comunhão com Deus, mas ele tem uma vida de reclamação, ele anula tudo aquilo que Deus fez. Às vezes ele usa a quarta dimensão, usa a fé, usa aqueles princípios da palavra ali, do crescimento, mas ele não larga a mão, ele não vê como pecado as pequenas coisas que vai fazer toda a diferença, gente. Amém? As pequenas mudanças, atitude minha, sua, que vai fazer toda a diferença para a tua vida. Enganar as outras pessoas, talvez você não reconhece que você engana, você mente, murmura. Se eu reconhecer, eu tenho que pedir perdão. Só a comunhão com Deus que vai fazer isso. Amém? Então essa era a palavra de Deus queria compartilhar com você nessa manhã. Que você venha parar e refletir. O que Deus tem feito na tua vida? Você tem sido grato? Você já parou para pensar de onde Deus te tirou, de onde Deus me tirou? Como que você vê o Evangelho? É um monte de regra. Se vê assim, está errado. Para que ler a Bíblia? Para que orar? Para que ir na igreja? Para que ofertar? Para que dizimar? Para que honrar? São princípios da palavra. Eu não consigo, essas coisas não é para mim. Ninguém consegue. É Deus que capacita. Só que para isso eu tenho que ter uma disposição, me apresentar diante de Deus. Amém?